Seja muito bem-vindo ao Encontro com uma Palavra. Temos estudado toda a Bíblia, um livro de cada vez. Estamos gratos a Deus por você estar conosco. Sua atenção nos dá muita alegria. No programa de hoje concluiremos o estudo da carta de Paulo aos Gálatas e passaremos à carta aos Efésios. Se você ainda não nos escreveu, faça isso hoje mesmo e receba gratuitamente a apostila que preparamos para ajudá-lo no estudo da Palavra de Deus. Nos próximos programas estudaremos a carta de Paulo aos Efésios. Mas antes de começar, gostaria de fazer as últimas observações a respeito da carta aos Gálatas. Nesse estudo do Novo Testamento, me sinto como se estivesse apresentando para vocês um amigo muito querido. Gostaria que você atentasse para uma passagem biográfica de Paulo na carta aos Gálatas, que nos revela um pouco sobre o seu espinho na carne. A passagem é Gálatas 4, versículos 12 a 16, e diz assim: Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Essa passagem traz uma importante revelação sobre o apóstolo Paulo. Os estudiosos não sabem dizer com precisão qual era a natureza deste espinho na carne de Paulo. Poderia ser o resultado de uma doença ou uma ferida. Paulo passou por tantos apedrejamentos e açoites. É bem possível que ele tivesse ficado com sequelas. Talvez fosse uma consequência da cegueira momentânea da estrada de Damasco quando ele se encontrou com Jesus Cristo. Seja lá qual fosse a causa, o fato é que ele tinha esse espinho na carne. Esse texto nos faz pensar que talvez a aparência física de Paulo tivesse sido muito afetada por esse espinho na carne, tanto que ele sugere certa repulsa por parte dos Gálatas. Você está lembrado que Paulo contou que os Gálatas, se pudessem, teriam até tirado os olhos e dado a ele? Isso indica que Paulo tinha a visão muito debilitada, quase cegueira total. Talvez tenha sido por isso que não era o próprio Paulo quem escrevia as cartas, com exceção à carta aos Gálatas. Ele sempre tinha alguém, um escrivão que escrevia as cartas para ele, porque não enxergava bem. Em Gálatas 6:11 ele diz: Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Acho que você não deixou passar despercebida uma pergunta no final dessa passagem, né? Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Uma vez vi este versículo numa placa no escritório de um homem de negócios. A última coisa no mundo que as pessoas querem ouvir é a verdade. Mesmo aquelas pessoas que pagam uma fortuna a terapeutas não suportam ouvir a verdade. Os terapeutas têm de ser muito habilidosos para guiar o paciente à verdade que ele precisa enxergar para se libertar de seus problemas. E há uma pergunta muito profunda aí. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Depois, no capítulo 4, versículo 19, Paulo fez uma declaração muito interessante, já que estamos estudando sobre o novo nascimento. Ele diz: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Todos sabemos que Cristo em nós é a esperança da glória, conforme Paulo fala na carta aos Colossenses. Mas, como Jesus estabelece residência em nossas vidas, nós evangélicos enfatizamos o conceito de receber a Cristo. Pedimos que as pessoas façam uma breve oração pedindo que Cristo entre em seus corações. Eu não encontro nenhuma referência desse procedimento nas Escrituras. Encontramos passagens que dizem que Cristo está plantado em nossas vidas como uma semente. Pedro diz que Cristo nasce em nós através de uma semente incorruptível, que é a Palavra de Deus. De acordo com Pedro, a Palavra de Deus fertiliza a semente da nossa fé e Cristo nasce em nós. Paulo sugere a mesma coisa quando escreveu: até que Cristo seja formado em vocês. Como Cristo estabelece residência em nossas vidas? Essa é uma pergunta muito importante. De acordo com Pedro e com Paulo, Cristo nasce em nós.
Temos à sua disposição uma apostila que explica o novo nascimento em Cristo com maiores detalhes. Vamos voltar aqui. Outro versículo que também não podemos deixar passar em branco é Gálatas 5 e verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Poderíamos parafrasear esse versículo assim: Cristo nos libertou. Certifiquem-se de que vocês continuarão livres e não se prendam novamente às correntes de escravidão das leis e cerimônias judaicas. Cristo nos libertou. Paulo enfatiza muito a questão da liberdade na carta aos Gálatas. Sem dúvida, a liberdade é a mensagem aos Gálatas. Cristo vos libertou das cadeias do legalismo. Não se prendam novamente porque Cristo vos libertou. Onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Você, nosso ouvinte, já experimentou a verdadeira liberdade no seu espírito? Não abra mão disso. Paulo foi muito claro no versículo 19 do capítulo 5, quando falou sobre as obras da carne: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se o que eu acabei de ler faz parte da sua vida, segundo o que Paulo nos ensina, você é escravo de desejos pecaminosos e precisa ser liberto pelo poder de Jesus Cristo. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse é o versículo 16. Nosso tempo está voando e precisamos continuar com o nosso estudo. Mas vamos iniciar agora o estudo da carta de Paulo aos Efésios. Esta carta é muito importante e seu conteúdo muito profundo. Foi em Éfeso que Paulo passou mais tempo. Mencionamos isso quando estudamos o livro de Atos e vimos que Paulo visitou os Efésios na sua segunda viagem missionária. Mas foi só durante a terceira viagem missionária que ele realmente trabalhou ali. Está tudo registrado nos capítulos 18 e 19 de Atos. Foi em Éfeso que Paulo dirigiu um pequeno seminário chamado Escola de Tirano, onde ele ensinava diariamente. Minha visão para o ministério Encontro com a Palavra surgiu do modelo da escola de Paulo em Tirano. Paulo ficou em Éfeso durante 2 anos e meio ou 3 ensinando na escola de Tirano. Algumas traduções da Bíblia trazem uma nota de rodapé dizendo que ele ensinava nessa escola das 11 da manhã às 5 da tarde. Além deste seminário ou deste encontro com a palavra que ele tinha em Éfeso, Paulo também plantou uma das suas igrejas mais frutíferas. Ele foi um grande plantador de igrejas. Nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse encontramos cartas dirigidas para 7 igrejas. É possível que a igreja de Éfeso tenha sido a igreja-mãe, que originou 6 outras igrejas. Isso significa que a igreja mais frutífera do ministério de Paulo teria sido a de Éfeso. Também é bem possível que este seminário dirigido por Paulo tenha treinado os pastores destas outras igrejas. Essa igreja que Paulo plantou em Éfeso se tornou a igreja-mãe de outras igrejas satélites. Você já deve estar familiarizado com elas: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas 6 igrejas, mais a igreja de Éfeso, são as 7 igrejas sobre as quais lemos nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Como podemos notar, o ministério de Paulo de plantar igrejas em Éfeso foi frutífero. Pode até ser que esta carta aos Efésios fosse uma carta circular, não só para a igreja de Éfeso, mas também destinada às 6 outras igrejas. Como a igreja de Colossos pertencia à mesma região, pode ser que ela também fizesse parte deste grupo de igrejas satélites. Outra razão que faz esta carta ser tão importante é o seu conteúdo. Sua mensagem central está resumida neste versículo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Neste versículo, Paulo disse: Vocês crentes controlados pelo Espírito têm todas as bênçãos espirituais que precisam para viver como nascidos de novo. Ele diz que essas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo. Podemos encontrar todo o carisma, os dons do Espírito e a capacitação que precisamos para viver como seguidores de Cristo
de aprendermos o que significa viver em Cristo e nas regiões celestiais em Cristo. Éfeso e também estas outras cidades são exemplos da cultura que imperava em Roma. A cultura grega helenista estava em declínio. Na verdade, estava quase decadente. Era por isso que a cidade de Corinto estava tão corrompida. Quando Paulo estava em Éfeso, o Império Romano estava no seu auge. Éfeso e essas outras cidades localizavam-se no que conhecemos hoje por Turquia. Se você visitar esse lugar, descobrirá uma das partes mais bonitas do mundo. Nos dias de Paulo, essa parte do mundo, hoje chamada de Ásia Menor, correspondia à metade ocidental do Império Romano e servia como região de balneário dos imperadores ou do alto escalão dos oficiais romanos. Havia palácios e residências de verão nos arredores de Éfeso e nessas outras cidades porque era uma região incrivelmente bela e com um clima melhor que o de Roma. Acontece que a imoralidade nestas cidades também estava no seu apogeu. Hoje, em lugares como Éfeso, encontramos evidências arqueológicas de adoração a ídolos, imoralidade e também pornografia. Paulo escreveu para os crentes de Laodiceia e demais localidades, incluindo Éfeso, que era possível que eles vivessem vidas santas apesar de estarem bem no meio de toda a imundície e pecado do Império Romano. Na carta aos Efésios, Paulo diz que a única maneira de viver dessa maneira é vivendo em Cristo. Isso significa viver dentro das dimensões espirituais. Vocês estão lembrados quando Jesus conversou com o rabino Nicodemos? Jesus lhe falou sobre o novo nascimento e 2 vezes Nicodemos perguntou a Jesus, como pode ser isso? E Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Certamente Jesus estava olhando nos olhos de Nicodemos e dizendo, Nicodemos, eu estou no céu. Nicodemos não perguntou mais uma vez, como? Ele não perguntou mais nada, mas também não entendeu nada. Paulo estava ensinando a mesma coisa aos Efésios. Ele estava ensinando que podemos estar no céu agora mesmo. O céu não é apenas um lugar onde você pode ir depois que morre porque crê em Jesus Cristo, como Paulo ensinou nas suas cartas aos Romanos e aos Gálatas. De acordo com ele mesmo, o céu é uma dimensão e nós podemos viver nesta dimensão agora. Podemos viver em Cristo, numa dimensão celestial, aqui mesmo na terra. As Escrituras falam sobre ter a vida eterna em Cristo. A palavra eterna significa que era, que é e que sempre será. Pensando assim, como podemos ter vida eterna? Se eu disser, eu tenho vida eterna porque creio em Jesus Cristo, isso quer dizer que eu sempre existi? Não, isso implicaria em reencarnação. Se eu cresce na reencarnação, creria que sempre existi, existo hoje e sempre existirei. Mas não é sobre isso que estamos falando. O que queremos dizer sobre vida eterna, porque cremos em Cristo, é o seguinte. Cristo é eterno. Cristo não teve começo. Cristo não terá fim. Cristo sempre foi. Um pouco antes de ser crucificado, Jesus orou no jardim, dizendo, eu te glorifiquei na terra. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Cristo não passou a existir a partir do dia de Natal, lá em Belém. Ele sempre existiu. Chamamos isso de pré-encarnação de Cristo. Cristo viveu num corpo durante 33 anos e depois ressuscitou e viveu no seu corpo ressurreto durante 40 dias. Depois disso, ele ascende ao céu e agora está sentado à direita do Pai. Ele está num lugar celestial. Se você está em Cristo como ele é eterno, você é eterno porque está vivendo em Cristo. Você tem vida eterna porque está unido a alguém como os ramos estão ligados à videira, alguém que é eterno. É nesse sentido que você tem vida eterna. E é assim que Paulo se refere a viver nos lugares celestiais ou na dimensão celestial. Como em todas as cartas de Paulo, nesta também encontramos uma seção doutrinária e outra prática. A seção doutrinária localiza-se nos 16 primeiros versículos do capítulo 4, nos quais Paulo nos traz certos ensinamentos sobre a igreja. No capítulo 3, Paulo fala sobre um dos maiores mistérios já revelados sobre a igreja. A palavra mistério significa um segredo que cedo ou tarde será revelado. Para Paulo, todo o conceito de igreja era como um grande mistério.
Não se sabia muito sobre a igreja. Até o dia do Pentecostes ninguém sabia que Deus já tinha planejado lá atrás, na eternidade antes do início dos tempos, que um dia judeus e gentios e todos os povos seriam um na igreja, através de Cristo, do Espírito Santo. Esta carta de Paulo aos Efésios é uma obra-prima, cujo tema é a igreja. O livro de Romanos é uma obra-prima teológica sobre a justificação pela fé. 1 Coríntios é uma obra-prima pastoral. 2 Coríntios é uma obra-prima de Paulo sobre ministério. E Gálatas sobre a libertação do legalismo e a liberdade que temos em Cristo e no Espírito Santo. Agora, na carta aos Efésios, Paulo escreveu sobre a igreja e no capítulo 13, os primeiros 16 versículos do capítulo 4 falam sobre como a igreja funciona. No capítulo 3, Paulo fala sobre uma grande necessidade que nós temos de compreender um grande mistério de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado a igreja, mas só revelou seus planos para Paulo, e esta revelação encontra-se no capítulo 3. Nos primeiros 16 versículos do capítulo 4, Paulo fala sobre a natureza, a essência, a função e o propósito da igreja. Esses versículos constituem-se na melhor descrição da igreja encontrada na Bíblia. Neles aprendemos que a igreja foi planejada para exercer uma função. Ela deve ser o corpo do qual Cristo é a cabeça. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nesta carta de apenas 6 capítulos, Paulo mencionou lugares celestiais 5 vezes. Leia toda a carta de Paulo aos Efésios e marque os 5 lugares em que Paulo se referiu aos lugares celestiais. Depois veja se você consegue resumir o que ele disse sobre esses lugares celestiais. A carta de Paulo aos Efésios e o livro de Josué no Velho Testamento têm muito em comum. Tenho certeza que aqueles especialistas que estudaram o Velho Testamento comigo estão lembrados do livro de Josué, não? Josué, capítulo 1, verso 3, é o versículo-chave do livro de Josué. E Efésios, capítulo 1, verso 3, é o versículo-chave de Efésios. Estes 2 versículos mostram a relação entre os 2 livros. À medida em que estudamos a Bíblia, percebemos que o Novo Testamento apresenta o ensino, enquanto o Velho Testamento possui a ilustração dele. O Novo Testamento ensina doutrina. O Velho Testamento a ilustra. Efésios e Josué são bons exemplos deste princípio de interpretação bíblica. Nesta carta aos Efésios, Paulo diz: ouçam em Cristo nas dimensões celestiais, vocês têm todas as bênçãos espirituais, todo o dínamo espiritual que vocês precisam para viver como alguém que nasceu de novo, ou seja, um seguidor de Jesus Cristo controlado pelo Espírito Santo. O objetivo da carta é chamar e incentivar os crentes a habitar em Cristo nas regiões celestiais e encontrar em Cristo nas dimensões espirituais todos os recursos que precisam para viver como uma pessoa espiritual. Temos muitos recursos espirituais ao nosso dispor. Temos a bênção espiritual da oração. Será que oramos? Temos a palavra de Deus, que é um grande milagre. Será que gostamos de estudar a palavra de Deus? Será que passamos tempo estudando a palavra de Deus? Temos caminho livre para ter comunhão com o Cristo ressurreto e podemos ser capacitados por Ele com os dons espirituais? Todas essas bênçãos espirituais estão à nossa espera nos lugares celestiais. Será que temos fé para habitar nos lugares celestiais em Cristo e tomar posse dos nossos bens espirituais? Uma vez ouvi a história de um pastor que foi para o céu e quando chegou lá, São Pedro levou para um passeio pelo céu. Enquanto eles passeavam, o pastor perguntou: mas o que são aqueles engradados ali? Aí São Pedro respondeu: ah, você lembra que há alguns anos você precisou de bancos para a sua igreja? Já estávamos com tudo encaixotado e pronto para despachar para a sua igreja, mas você não pediu. Mais tarde eles passaram por uma caixa bem grande e o pastor perguntou o que era aquela caixa.
Aí São Pedro respondeu: Ah, pastor, lembra quando sua igreja precisou de instrumentos musicais? Estavam todos encaixotados, prontos para serem despachados. Mas você nunca pediu. E o passeio continuou enquanto São Pedro mostrava ao pastor todas as bênçãos que poderiam ter sido mandadas para ele, mas ele nunca pediu. É claro que isso é apenas uma história para ilustrar, mas lembre-se da verdade tão importante nesta carta aos Efésios. Encontramos as seguintes palavras na Epístola de Tiago: Não tem porque não pedem. Lembrem-se que a mensagem do livro de Josué é exatamente essa, né? Quando eles atravessaram o rio Jordão e começaram a invadir a terra de Canaã, a terra prometida, Deus prometeu que todo lugar em que tocasse a planta dos seus pés seria deles. Eles receberam, portanto, o título da terra de Canaã, mas não poderiam tomar posse até que pisassem nela. A mensagem do livro de Josué é para ir possuir a terra. Deus já a deu a você, mas você tem que botar o pé lá. A aplicação que tiramos é a seguinte: você, na verdade, não possuirá a terra de Canaã até que tome posse dela. Por isso, tome posse das suas propriedades. Essa foi a mensagem do livro de Josué. Essa é a mensagem que encontramos em Efésios, mas Canaã representa as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você possui bênçãos espirituais incríveis. Entre nos lugares celestiais. Você precisa reivindicá-las e possuí-las. A mensagem é: você deve tomar posse das suas possessões espirituais, habitando em Cristo, onde estas bênçãos espirituais existem. Fazemos isso pela fé, vivendo em obediência aos seus ensinamentos. Mas o livro de Efésios tem outro tema. Paulo tinha passado entre 2 e 3 anos em Éfeso, ensinando na escola de Tirano. Ele teve um pequeno encontro com uma palavra na cidade, por isso nos 3 primeiros capítulos ele diz várias vezes: lembrem-se. Eles já sabiam tudo aquilo que Paulo estava falando na carta. O que Paulo ensina na carta de Efésios é sobre a linda experiência de ter vida eterna por estar naquele que é eterno, em Cristo, nas dimensões celestiais, recebendo cada bênção espiritual que precisamos para viver da maneira como Deus nos chamou para viver. É por isso que Paulo escreveu: lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. No capítulo 4, Paulo começa a sessão de aplicação da carta e exorta a igreja à ação. Ele diz: vocês precisam se vestir espiritualmente. Vocês precisam tirar esses velhos trapos da vida que levavam. Vocês precisam vestir as roupas da nova vida que têm. E depois, vivam essa vida. Meu tempo esgotou, mas conto com você para o nosso próximo programa.